Olá, eu sou a Isla, sou integrante da LASEP e hoje eu vim falar sobre pacientes com Covid em posição prona. A posição prona, hoje tão falada, hoje tão conhecida, antigamente não era dessa forma. E essa posição, hoje ela é tão famosa, hoje ela é tão conhecida devido aos seus benefícios, principalmente a pacientes que necessitam de um suporte ventilatório, um suporte respiratório melhor, como é para os pacientes do Covid. Nós vamos passear um pouco, falar um pouco sobre as características do Covid, falar sobre a posição prona e também dos checklists, porque diversos estudos mostraram que a posição prona ela é importante para pacientes com a Covid-19, mas ela também é uma posição que necessita de cuidados e cuidados específicos, porque nós vamos ver a relação dela com as lesões por pressão e os cuidados relacionados em cada um dos membros, em cada uma das partes do corpo. Então, como nós já conhecemos, a Covid-19 ela assolou o nosso mundo, ainda assola o nosso mundo, e ela pode ter diversas manifestações clínicas ou pode não ter nenhuma manifestação clínica, pode ser assintomática, mas ela pode se manifestar através de uma pneumonia viral, uma insuficiência respiratória, até mesmo a falência dos órgãos e a morte, o que já levou diversas pessoas do nosso mundo. E diversas intervenções são realizadas, como a ventilação mecânica, manobras de recrutamento alveolar e a posição prona. E uma das coisas que o artigo fala é que a posição prona ela não é a primeira ação a ser realizada. E nós vamos ver por que ela não é a primeira ação a ser realizada. Uma das coisas que me lembra muito a posição prona é que o paciente ele fica com o ventre ou sua barriga no leito. Então, uma das coisas que eu sempre me perguntava era como é que fica as sondas, como é que fica os catéteres, como é que é realizar um cuidado para uma pessoa que está em posição prona. E isso é uma das questões de por que não é a primeira ação a ser realizada. Porque é uma posição que demanda muito. Então, ela é mais utilizada em pacientes que estão com a falência pulmonar ou uma hipoxemia refratária ao suporte ventilatório. Mas afinal, Isla, o que é uma posição prona? Nós vamos ver que a posição prona é o paciente que está em decúbito ventral, com o ventre em contato com o leito, que possibilita o melhor suporte ventilatório. Aqui a gente tem um exemplo muito como essas toalhas, mais ou menos, que mostra nesse paciente, é como se fossem coxins, que é para diminuir a pressão, mas nós vamos ver no final como realmente é para ser esse posicionamento, porque existe toda uma cautela, todo um cuidado para não ocasionar lesões no paciente. E quais são os problemas associados? É uma posição que traz diversos benefícios ao paciente, tem uma resposta ventilatória melhor, e para um paciente meu que está com Covid-19, isso é muito bom, isso é muito benéfico. Mas eu preciso saber quais são os problemas associados a essa posição para que eu planeje a minha intervenção de acordo com esses problemas. Então, quais são os problemas? Pode ocasionar edema facial, um edema de via aérea, de tórax, hemorragia das conjuntivas, exteriorização dos dispositivos, como eu falei anteriormente, né? Como é que fica as sondas, os drenos, os catéteres, obstrução endotraqueal, instabilidade hemodinâmica, lesão do plexo braquial, complicação das articulações, mau funcionamento dos catéteres e até mesmo a lesão de pele. Então, são diversos problemas associados a essa posição, mas é aquela questão que é uma posição que tem diversos problemas, mas existe um momento, principalmente se tratando de Covid, que os malefícios que essa posição pode causar são muito pequenos relacionados aos benefícios que ela pode trazer ao meu paciente. Então, por isso que essa posição é muito adotada. E como eu falei no início, o paciente em posição prona ele tem um risco 22 vezes maior de desenvolver uma lesão por pressão. Um paciente internado ele já tem um risco muito alto de ter uma lesão por pressão, independente, na verdade, dependendo de outros fatores como idade, como a característica da pele, isso pode aumentar, mas o paciente na lesão, na posição prona, perdão, já tem um risco muito aumentado. Então, eu preciso de ferramentas para me auxiliar a evitar isso. E uma lesão por pressão, ela vai aumentar os custos hospitalares, ainda vai ocasionar impactos físicos e emocionais no paciente e na sua família, né? Então, é por isso que é importante ter o uso de checklists para auxiliar
na assistência, para prestar uma assistência de qualidade e também para melhorar a qualidade de vida do paciente, para não fazer com que ele esteja internado por outra coisa que ele adquiriu no hospital e que poderia ser evitado pela equipe da assistência. Então, nós da Liga, nós estudamos um checklist que foi elaborado por um grupo de expertise em enfermagem e o nome dele foi 6 passos para a prevenção da lesão por pressão em pacientes com Covid-19 em posição prona. Nós vamos ver cada um desses passos e nós vamos ver que os passos, eles são relacionados a membros do corpo. O primeiro passo é um passo específico, mas os 5 restantes passos, eles são relacionados a partes dos membros mesmo, parte do corpo do paciente. O primeiro passo é primeiro para a pessoa que está prestando assistência parar e pensar, será que eu estou paramentado corretamente? Então, é para a pessoa que está prestando assistência olhar para a sua paramentação e ver se está com os EPIs pertinentes àquela assistência. Junto a isso, também é importante a avaliação de toda a região ventral do corpo daquele paciente e o posicionamento correto dos coxins e a retirada dos eletrodos na região do tórax, já que o tórax vai estar em contato com o leito. O segundo passo, nós já vamos para os membros superiores. Então, é o posicionamento correto da cama, primeiro, na verdade. Depois, é a lateralização e o rodízio da cabeça. Na verdade, o segundo passo vai tratar sobre a cabeça. O terceiro passo que é sobre os membros superiores. Então, o segundo passo é o posicionamento correto da cama. Eu preciso de uma angulação correta para que o meu paciente fique nessa posição. Eu vou lateralizar e fazer o rodízio da cabeça. Vou ter o cuidado com os olhos, já que nós vemos que pode ocasionar diversos problemas nos olhos, nas faces, e cuidados com as sondas e com as cânulas. E agora sim, o terceiro passo, que é o cuidado com os membros superiores. Eu preciso ter um rodízio das posições, então as mãos do paciente ele não vai ficar estendida ao lado do seu corpo. Não, ela vai ficar em posição de nadador, que é uma mão elevada com a palma da mão para baixo e a outra estendida ao lado do corpo. Então elas vão ficar em sentidos opostos e é necessário fazer esse rodízio. Quarto passo já é da região do tórax. Eu preciso ter um cuidado relacionado ao tórax, as pressões que são feitas no tórax. Então, eu vou colocar um coxim na região da altura escapular e também vou continuar tendo os cuidados com os eletrodos e os dispositivos dessa região do tórax. O quinto passo é... Lembrando que essa posição prona, ela é relacionada principalmente a possibilitar o meu paciente a ter uma resposta respiratória melhor, então eu preciso ter um cuidado com a redução da pressão abdominal do diafragma, possibilitando com que eu tenha uma expansibilidade pulmonar adequada, que o meu paciente consiga ter uma expansibilidade pulmonar. Eu também preciso ter cuidados com a ostomia, e é principalmente a posição da genitália masculina, já que o paciente vai estar de forma ventral. E o sexto e último passo é o posicionamento de coxins, que são relacionados à redução de pressão na região tibial. E também na região patelar e na região dorsal do pé, que são regiões onde nós temos o osso em atrito com a pele. Então, é importante que a gente reduza a pressão para que o tegumento, para que a pele, ela não ocasione lesões. E com base nesse artigo que foi estudado, a gente vê que os checklists, esse checklist, na verdade, ele foi feito com base nas evidências científicas e foi feito usando estudos clínicos, estudos observacionais e revisões de lesão por pressão, porque o que foi observado é que diversos estudos apontavam sobre a importância da posição prona, mas poucos falavam sobre quais eram os cuidados necessários, já que ocasiona diversas lesões. Então, as lesões aconteciam e não tinha nenhum estudo relacionado à sua prevenção. Então, é importante que se mantenha esses estudos sobre a prevenção de erros, prevenção de falhas e prevenção de lesão por pressão nesse paciente. E quando nós vamos dar uma olhada no checklist mesmo, nós vemos que são ações bem relacionadas ao dia a dia mesmo da assistência.
E uma das coisas que os autores falam é que eles reduziram o checklist para ações que devem acontecer. Se essas ações não acontecerem, podem ocasionar danos. Então, por isso que ele é bem enxuto. E aqui está os 6 passos para a prevenção da lesão por pressão em pacientes com Covid-19 em posição prona. Nós podemos ver esse paciente com diversos coxins nos membros inferiores, no tórax e na cabeça, de acordo com como foi falado nos passos anteriores, para reduzir a pressão. Muito obrigada, era isso que eu queria falar. Nós temos a nossa cartilha disponível na nossa página e essas foram as referências utilizadas.